Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa, um novo dia da comunidade Sol da Justiça. Eu creio que Deus hoje tem uma bênção para você. Nós vamos ficar agora com a palavra com o missionário André de Ribeirão Preto. Deus tem algo para falar com você nesse dia. Seja abençoado em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35. O tema desta mensagem é: por que Jesus está dormindo no meu barco? Pergunte isso para você mesmo. Por que Jesus está dormindo no meu barco? Aleluia. Vamos ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar o obedecem? Diga amém. Amém. Por favor, coloca a mão assim no teu coração e diga assim: Jesus, eu estou em sua casa para ouvir a sua voz. Fala comigo, segundo a minha necessidade. Em seu nome eu oro. Amém. Deixa eu orar. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor preparou esta noite, Pai, para falar conosco. E nós estamos aqui para te ouvi-lo. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, falar por intermédio da tua palavra, e que o teu Espírito tenha liberdade em minha vida, para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra revelada, que venha levantar o teu servo e a tua serva, para fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Eu, na autoridade do nome do Senhor, eu repreendo agora toda força maligna, toda obra contrária, ou espírito que está agindo na mente dessa pessoa. Eu paraliso a tua ação agora e te dou ordem: bata em retirada com tudo que é teu. Pai, prepara este ambiente para que possamos ser impactados pela tua palavra e pelo teu poder, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Por que Jesus está dormindo no meu barco? Amados, algumas vezes, apesar de termos certeza de que Deus está conosco, sentimos como se Jesus estivesse dormindo no nosso barco, na nossa vida. Ou então ele estivesse ocupado demais para responder a nossa oração. E a gente não gosta disso. A gente gosta de ver Jesus andando no nosso barco de lá para cá e daqui para lá. A gente gosta de ver Jesus fazendo sinais e maravilhas. Agora a gente gosta de ficar emocionados na presença de Jesus. A gente gosta de dar uns pulinhos de vez em quando, e quando isso está acontecendo, aí então nosso coração se alegra e dizemos: ah, Jesus está comigo, Ele está andando no meu barco. Mas quando Ele parece que está dormindo, nós ficamos irritados, às vezes até murmuramos contra Ele, embora a sua palavra diz que a mão dele não está encolhida e nem o seu ouvido fechado para que ele não possa nos ouvir. E a palavra dele também diz que os olhos dele repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas os discípulos, pense nessa situação: eles estão num barco, o barco está chacoalhando, as águas estão passando por cima do barco e o vento está soprando e eles estão desesperados. E sabe o que é pior? É que Jesus está no barco com eles.
e o barco deles não para de balançar. E as águas não param de subir por cima do barco, e o vento não para de soprar. Então, talvez alguns dos discípulos façam a pergunta, que é o título dessa mensagem: por que Jesus está dormindo no nosso barco? Afinal de contas, por que é que ele veio conosco? Afinal de contas, por que é que ele entrou no nosso barco e agora está dormindo e não liga para tudo que está ocorrendo conosco? Provavelmente tenha sido essa pergunta que os discípulos fizeram. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou acostumado a ir para o mar, mergulhar, e às vezes a gente pega o mar meio revolto. É impossível alguém dormir num barco com o barco balançando. É impossível alguém dormir num barco com a água passando por cima do barco. É impossível alguém dormir no barco com pessoas gritando desesperadas. Então deixa eu falar algo para você. O sono de Jesus é proposital. Jesus estava tirando aquela soneca com um olho aberto e outro fechado. Ele estava deitado no barco deles e com outro olho talvez observasse, e quando voava alguma água sobre o rosto dele, ele limpava e fechava os olhos de novo. O sono dele é proposital. Ele está no barco dos discípulos, mas finge que está dormindo. Então qual é o objetivo de Jesus? Por que ele está dormindo no barco deles? Jesus queria que os discípulos se levantassem e agissem. Jesus queria que os discípulos se levantassem e tomassem uma atitude. Jesus esperava que eles não fossem tímidos e não fossem pessoas de tão pouca fé, que diante de uma tempestade, diante do barco deles balançando, eles ficassem tão desesperados. Jesus esperava que eles levantassem e olhassem para o vento e dissesse: vento, eu te repreendo. E dissesse: mar, agora aquieta. Mas não foi isso que eles disseram. Quando o barco começou a balançar, o primeiro pensamento provável que veio na mente deles é: Jesus não está fazendo nada. E foi isso que eles disseram para Jesus: Jesus, o Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa. O Senhor não se importa que nós pereçamos. Nós estamos perto da morte e o Senhor continua sem fazer nada. É a tendência de todas as pessoas que não usam a sua fé e não usam o poder de Deus. É levantar o seu dedinho e apontar o dedo para Jesus, porque Jesus deveria ser atuante. E a Bíblia diz que Jesus então se levanta, repreende o vento e ordena que o mar acalme. E ele então olha para os discípulos e repreende eles também. Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Ou seja, isso que eu fiz era para vocês fazerem. Não é hora de orar. Vocês não tinham que falar comigo agora. Deixa eu dormir no barco de vocês. O que vocês precisam, vocês já têm. Vocês têm eu em seu barco. Eu estou no seu barco. E é tudo o que você precisa. Agora se levante e faça a obra. Diga aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas 10, 19. E depois você, por favor, mantenha ela aberta nesse texto. Lucas 10, 19. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Aleluia. Lucas 10, 19. Amém? Mantenha ela aberta aí depois, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vos dou poder para falar em línguas na igreja, ficar emocionado e uma série de outras coisas mais. É isso que está escrito aqui? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nem vento, nem mar, nem balanço do barco, nada vos fará mal. Eu te dou poder para pisar serpentes e escorpião, mas toda a força do mal, todo mal que levanta contra a tua vida, eu te dou poder para vencer este mal. Eu te dou poder. Mas sabe qual é o problema dos discípulos? É o mesmo que o nosso. É que fazemos uma confusão e ficamos pedindo:
no momento em que deveríamos usar autoridade e poder. E nós fazemos uma confusão. Eu peço ou eu mando? Esse Deus está comigo, o que eu faço agora? E a gente faz uma confusão. Os discípulos estavam confusos. Eles não sabiam o que fazer. Diante das circunstâncias e ataques do diabo, você não deve pedir, você deve usar a autoridade de Deus que já está sobre a tua vida. Diga isso comigo: Ele me deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e para vencer todo mal, e dano algum me fará mal. No mesmo versículo aí, no capítulo 10 de Lucas, diz assim a palavra de Deus: voltaram os 70, os discípulos, cheios de alegria, dizendo: Senhor, ó Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Descobriram isso? Até os demônios nos submetem. Jesus, esse poder que o Senhor nos deu funciona realmente. Mas eles precisavam ter usado também dentro do barco. Mas não, preferiram assumir uma postura de murmuração e crítica contra Jesus, sem entender que Jesus estava dormindo no barco deles, esperando que eles tomassem uma atitude. Outro dia eu escutei sobre uma águia quando ela treina o filhote. Então ela pega o filhote e joga ele lá de cima. É muito ruim essa águia. E o filhote vai caindo, e ele só tem uma alternativa: bater as asinhas e voar. E ele vai descendo, e ele daqui a pouco, normalmente ele bate as asas. Mas se então ele não bate as suas asas, adivinha quem vai estar lá embaixo esperando para segurá-lo? A mãe. Mas ela está ensinando ele a voar. E é isso que ela espera. Jesus está ensinando os discípulos a voarem. É por isso que ele está dormindo no barco deles. Diga aleluia. Mas vem cá, tudo bem, os discípulos receberam isso, mas e em mim? Vamos aplicar sobre as nossas vidas. Há autoridade para isso? Resposta: sim, há autoridade em você. Escute-me, por favor. No Velho Testamento, algumas pessoas tinham autoridade. Algumas pessoas ordenavam que a natureza trabalhasse a seu respeito, e assim acontecia. Elias era assim, Eliseu foi assim, Moisés foi assim. Algumas pessoas tinham. Mas no Novo Testamento, todos aqueles que estão no corpo de Cristo têm poder e autoridade. Olhe para esse abençoado que está do teu lado. Ele tem. Ele tem. Do teu lado há alguém que tem poder e autoridade. Olhe de novo para ele e preste atenção nele. Ele parece uma pessoa comum, não é? Ele parece uma pessoa comum. Mas do teu lado existe alguém que tem poder e autoridade. Aleluia. A Bíblia diz que na criação do mundo o Senhor Deus chegou até Adão e disse: Adão, domine. O meu prazer é que você domine. Eu sinto feliz e eu quero que você domine sobre tudo. Deixa eu listar aqui para você: domine sobre os animais, domine sobre os peixes, domine sobre tudo, Adão. Esta é a minha vontade. Eu te dou a procuração para que você seja governador do mundo. Mas você conhece a história. Adão desobedeceu a Deus, pecou, e a autoridade depende de comunhão. E ele quebrou a comunhão com Deus, o pecado entrou, e o diabo toma a autoridade de Adão, porque a Bíblia diz em João 8,44, que aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. E quando ele fez a vontade do diabo, o pai dele, o diabo, toma da mão dele a autoridade. E é tão certo isso, que quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás falou para Jesus: se você se dobrar diante de mim e me adorar, eu lhe dou todos os reinos desse mundo, porque a mim foi dado e eu dou para quem eu quero. Ele estava com autoridade. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. Não, você não entendeu. Eu disse que a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. Ele veio restaurar o governo. Ele fez uma intervenção e disse: a autoridade desse mundo está na mão da pessoa errada.
Eu morro na cruz e devolvo para o homem a autoridade. Após Jesus morrer, ele chamou os discípulos e falou: agora todo o poder é me dado nos céus e na terra. O poder que estava na terra sobre as mãos do diabo, agora está sobre as minhas mãos. Em Lucas 11:21 ele diz que ele reparte os despojos dessa batalha na mão da igreja. Chamou a igreja e disse para eles: olha, escute-me por favor, as portas do inferno não prevalecerão mais contra vocês, porque eu vos dou a chave do reino, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. O que vocês decidirem aqui, eu assino lá em cima. O que vocês disserem aqui, eu assino lá em cima. Eu dou a chave para vocês, diga aleluia. E depois ele chama os discípulos e diz assim: tem mais um, hein? Vocês acham que as minhas obras são grandes? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa. Quem está entendendo o que Jesus está fazendo? Ele está outorgando a nós a autoridade que está sobre a vida dele. O Senhor Jesus veio restaurar o governo aqui na terra. Ele veio tirar a autoridade da mão errada e colocar na sua. Olha de novo para essa pessoa que está do teu lado, vê se ele já está com cara de quem tem autoridade. Será? Será? Tem certeza disso, André? Você tem certeza que você está falando? Eu não me sinto assim. Eu não me sinto como que quem tem autoridade. Você não tem que sentir, você tem que usar. Diga aleluia. E Jesus então, ele levanta e ele repreende o vento e ele ordena que o mar se acalme. Fala assim: Jesus é o modelo. E ele mostrou como devemos agir. É assim que devemos agir, é repreendendo, usando autoridade e usando o poder. Era assim que Jesus agia. A Bíblia diz que ele passou perto de uma figueira que não deu fruto, e Jesus olha para a figueira e diz: que ninguém mais coma fruto de você. E no caminho de volta Pedro fala: Jesus, a figueira secou, Jesus. Pedro, é assim que acontecem as coisas. Eu tenho autoridade porque a mim foi dado. E digo mais para você: se qualquer um de vocês disserem a esse monte, lance-se ao mar, e não duvidar no teu coração, assim será. Se algum de vocês disser, se algum de vocês usar autoridade, se algum de vocês ordenarem, assim será. Diga aleluia. Jesus fazia assim. Tem uma exceção que eu vejo Jesus orando para que o milagre aconteça, diante do túmulo de Lázaro. Jesus orou, ele não ordenou, mas ele orou. E você conhece essa passagem? Ele falou assim: olha, a Bíblia diz: tiraram pois a pedra onde o defunto estava. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Olha só o que ele diz agora: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso, eu fiz essa oração, sabe, Pai, por causa que a multidão que está ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz. O que você entende com isso, clamar com grande voz? Quer falar alto quem tem autoridade. E clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. E ele está dizendo: eu estou orando aqui, não porque eu precisasse, porque sei que a autoridade já está sobre mim, mas eu oro para que todos vejam que eu fui enviado por ti. Pedro e João, diante do coxo na Porta Formosa, ele não ora para o homem ser curado. Ele chega diante do coxo e olha para ele e diz assim: ei, eu não tenho o que você quer, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, autoridade, poder, o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno. A lição do barco ajudou a Pedro. Jesus, dormindo no barco de Pedro, ensinou para ele a voar, a usar a autoridade. A Bíblia diz que Jesus levanta, e a Bíblia diz que então ele olha para o vento e repreende o vento. E depois diz: agora mar, acalme-se. Por que ele repreendeu o vento? Porque o vento é a raiz
do problema. Sabe o que acontece conosco? A gente fica com uma canequinha dentro do barco, jogando a água para fora. Ei, irmão, eu estou te vendo com a canequinha na mão. Joga água para fora, joga água para fora. A água está entrando. Eu estou com náuseas, está balançando o meu barquinho. Joga água para fora, joga. Você nunca vai vencer isso enquanto você não fizer como Jesus fez, ir na raiz do problema. Segundo os oceanógrafos, uma onda ela pode ser formada por 3 motivos: terremoto, uma avalanche e normalmente por vento. E o vento pode soprar até a 2.000 quilômetros da praia, e ainda assim a onda chegar na praia. A onda soprou lá há 15 horas antes, e eu estou sentindo ainda meu barquinho balançar aqui. O que eu preciso? Resolver o problema do vento, porque eu nunca vou resolver o problema do mar. Tem pessoas que estão lutando contra as ondas que batem no seu barquinho e não entendem onde está o problema. O Senhor precisa abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor precisa colocar autoridade sobre as nossas vidas, para que nós possamos levantar contra o vento, contra o demônio, contra o espírito que está por trás disso, e não pelas evidências ou pelas consequências daquilo que está diante de nós. Você nunca conseguirá vencer as consequências que estão diante de você, se você não for na raiz do problema. Tem gente que está lutando, e eu falo com as pessoas, falo assim: vai contra o diabo, levanta agora a autoridade, usa. Mas você não está me entendendo, eu estou num grande problema, e o meu barco balança para cá, e o meu barco está enchendo d'água. Usa a autoridade. Mas você não está entendendo, é você que não está entendendo, que você precisa usar a autoridade, que você precisa ir no problema, na raiz do problema, repreender. Foi isso que Jesus fez. Ele vai lá e diz: vento, e repreende o vento. Aí fala: agora onda, pode parar. Não há mais motivo para você balançar, não existe mais razão. Diga aleluia. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios que a maldição sem causa não virá. A maldição e o problema que está sobre a tua vida tem uma causa, e a causa está no mal. Só que Deus já te deu o poder e a autoridade para reverter essa situação, mas você continua olhando para as ondas que estão dentro do teu barco, e você está com a tua canequinha, arrancando a água e jogando para fora. Vai chegar um momento que você vai estar tão cansado, que você vai fazer como os discípulos, você vai começar a falar mal de Jesus. Você vai se levantar contra Jesus e vai dizer: ei, Jesus não fez na minha vida. Jesus está dormindo no meu barco. E Jesus fala: não sou eu, é você que é tímido, é você que não tem fé, é você que não usa o poder e a autoridade que eu te dei. Diga aleluia. Há poder no nome de Jesus. É muito bonita essa frase, não é? Há poder no nome de Jesus. Quantas vezes você já falou essa frase? Tem usado esse poder? Tem usado esse poder? Ou você tem passado os seus dias a reclamar do balanço do mar? O apóstolo no livro de Hebreus capítulo 4 diz: cheguemos pois com confiança diante do trono da graça. Em Hebreus 10:19 ele diz: cheguemos pois com ousadia. Deus quer você com ousadia, Deus quer você com confiança, Deus quer com você como autoridade. A primeira vez a gente nunca esquece. Já ouviu essa frase? A primeira vez que eu usei a autoridade do nome do Senhor, eu não me esqueço. Faz aproximadamente 10 anos que eu tenho usado a autoridade do nome do Senhor. Quero encerrar esse programa com oração para a cura. Você que tem uma pessoa aí no seu lar que está precisando de cura, de restauração, Deus tem nos usado nesses últimos dias para orar para os enfermos, muita gente sendo curada. Eu não quero perder essa oportunidade de estar orando para você. Você que está aí diante do televisor, coloque a sua mão aí no televisor, eu vou estar orando para você agora, você vai ser abençoado, vidas representadas por você vai estar sendo curado nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero ordenar agora que todo mal, todo câncer, todo caroço no seio,
todo problema na coluna, todo problema de sinusite, tudo aquilo que está ocasionando dor, ó Pai, nesta vida que está do outro lado da tela agora. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem nos usado, eu dou uma palavra de ordem agora, todo mal, em nome de Jesus, saia desta vida agora, saia agora, eu dou uma ordem agora, todo câncer, vai embora agora, em o nome de Jesus. Eu declaro a cura, eu declaro a restauração, ó Pai, desta família, deste homem, desta mulher, dessa pessoa que está num leito agora de enfermidade. Em nome de Jesus eu digo, levanta agora para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu creio que você foi poderosamente abençoado. Mas não perca no próximo programa a segunda parte dessa mensagem, que irá abençoar poderosamente você e a sua família. Não perca. Eu gostaria de fazer um convite para você. Nós estamos com 2 endereços. A Comunidade Saúde da Justiça está na Avenida Dom Pedro, número 1145. Estamos também na Avenida Brasil, número 700. Deus tem uma bênção ali para você. Não perca. Apareça nas quartas-feiras, às 20 horas. Temos também o culto de louvor nos domingos, às 19 horas. Não perca. Se você precisar de oração, está passando aí agora os números de telefone. É só nos ligar, nós estamos à disposição 24 horas por dia. Estamos aqui para te abençoar, em o nome de Jesus.